A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Permita-me compartilhar convosco uma singela porção da santa e bendita Palavra de Deus. Conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, leiamos o texto bíblico que está presente no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 18, versos 35 a 43, cuja epígrafe do texto, o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E você pode dizer amém por esse texto. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante de um texto muito impactante para aqueles que leem esse texto e tomam conhecimento de um dos milagres que Jesus Cristo operou na vida de um homem ali da Palestina, a cidade de Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo. Porém, esta cidade, quando fora conquistada por Israel, após saírem do Egito, e após os 40 anos no deserto, eles tomam esta cidade de uma forma milagrosa, porque Deus era com eles. E naquela ocasião, Josué, ele amaldiçoa aquela cidade, conforme o livro de Josué, capítulo de número 6, verso 26, que diz: E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Amados, e isto aconteceu por ocasião do reinado de Acabe, um dos piores reis, ou o pior rei de Israel, homem maligno, mau, que se opôs à obediência a Deus. Amados, e por essa ocasião, um homem chamado Hiel, conforme o texto de 1 Reis, capítulo 16, verso 34, diz: Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué,
Josué, filho de Num. Amados, essa é a história daquela cidade mais antiga por nome Jericó. E foi justamente nesta cidade, quando Jesus exercia o seu ministério, aleluias, que ele, ao ir para Jerusalém, a caminho estava Jericó, e ele passou ali por Jericó. E quando estava ali perto de Jericó, havia um cego assentado junto do caminho, mendigando. Aquele homem estava ali com autorização para pedir esmolas, e eis que, quando ele ouviu um barulho diferente, ele perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus passava por ali. Alguns historiadores fazem menção de que Bartimeu, ele era filho de um general de Israel, um general aposentado, um general que se revoltou contra Roma, e eis que foram tomados a sua aposentadoria, os seus vencimentos, e eis que ele fora morto por se revoltar contra Roma. E Bartimeu, o seu filho, eles furaram os seus olhos e por isso ele perdeu a visão. Meus queridos e amados irmãos, e era justamente este homem que estava naquele caminho, aquele homem que, ao ouvir um barulho estranho de uma multidão, ele pergunta o que era aquilo, e quando ele soube que era Jesus, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas palavras, irmãos, mostra que Bartimeu já havia ouvido com respeito a Jesus. E não somente isso, mas que também ele era o Messias. E não somente isso, mas ele acreditou que Jesus era o Messias, porque a sua expressão, filho de Davi, mostra que ele cria que Jesus era o Messias. Aleluias por isso. Amados, e eis que quando Jesus ouve ele gritar, clamar, e creio eu principalmente por expressar filho de Davi, que mostrava que ele acreditava que Jesus era o Messias prometido. Amados, Jesus manda chamar, trazê-lo, e eis que pergunta para ele, a pergunta que mudou a história daquele homem. Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Aleluias. Já vimos anteriormente o contexto deste homem, de que forma que ele perdera a visão e que realmente não tinha a visão. E diante de uma pergunta tão enfática: que queres que te faça? E ele acreditou que Jesus poderia fazer o que ele desejava em seu coração. Aleluias. E ele queria se ver livre daquela situação. Ele queria voltar a enxergar, voltar a ver. Amados, esta vontade de que a sua situação, a sua história
pudesse ser mudada. Chama-nos a atenção. Se isto dá uma grande lição para nós, que aquilo que nós desejamos em nosso coração, temos que partir para a luta, temos que partir para a guerra, temos que buscar os recursos possíveis e impossíveis. E como Lucas disse no capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. E se você tem alguma coisa impossível na tua vida, esse texto é para você. Se você tem algo impossível para acontecer na tua vida e que isso vai mudar a sua história, toma como exemplo, como um grande ensino para a tua vida, o que Bartimeu fez. Aleluias. E ele então responde: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. É bom lembrar aos irmãos, apoiando nas palavras de Lucas que acabei de citar há pouco, porque para Deus nada é impossível, então tão somente creiamos, tenhamos a fé que para Deus não há nada impossível. Nada impossível. Em outro texto, no Evangelho de João, eis que Jesus ele disse: e pedireis tudo o que quiserdes, e isto vos será feito. Aleluias! Então, se você crê no poder das palavras, eis que Jesus, assim como ele disse em João 14, verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E foi isso que Bartimeu pediu. E o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu não sei o contexto da tua vida, mas se você tem algo impossível para ocorrer na tua vida, esta é a palavra para você. Permita-me fazer uma oração por você e sua família. Senhor Jesus Cristo, na autoridade da tua santa e bendita palavra, na autoridade do teu Espírito Santo, eu oro, intercedo, suplico-te, Senhor meu Deus, Pai Celestial, pela vida do teu filho e da tua filha. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um de nós, os teus servos. Pai eterno, e tu podes fazer o impossível na nossa vida, Pai. Estenda a tua mão e que de ti possa sair virtude agora e alcançar aqueles que estão participando conosco através desta devocional. Pai, ouvindo este vídeo, Pai, Senhor, socorre o teu povo, Senhor, e opera um milagre sobre as nossas vidas, Pai, porque para ti nada é impossível. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.